balanço é positivo. Nós somos um partido muito pequeno, com recursos escassos, mas temos uma vontade e uma convicção muito fortes, e isso está a dar-nos alento para, contra as dificuldades, fazermos uma campanha que me parece estar a ser muito positiva. E essas convicções, no atual cenário político, em que é que se aproximam, por exemplo, do Partido Chega? Temos pontos em comum, pontos de convergência e pontos de divergência. Os pontos de divergência têm a ver, sobretudo, com a questão imigratória, ou migratória, como se queira dizer. Em que é que divergem? Divergimos na natureza da imigração que nós temos que ter. Nós consideramos que a imigração deve ser absolutamente residual e consideramos como medida fundamental, urgente neste momento, será uma deportação de não apenas dos imigrantes que não se encontrem, que se encontrem ilegais, não apenas os imigrantes que tenham cometido crimes, mas também aqueles que, mesmo que estejam legais, mesmo que não tenham cometido crimes, não se encontrem a trabalhar. Consideramos que os 1 milhão de imigrantes que se encontram em Portugal hoje em dia e que, de acordo com os dados que saíram recentemente, não se encontram a trabalhar, têm que abandonar o país imediatamente, devem fazê-lo com urgência porque estão a criar uma pressão inflacionária, nomeadamente sobre o setor da habitação. Estão também, muitos deles, a criar uma pressão muito forte financeira sobre os recursos do Estado, nomeadamente de segurança social, e não estão aqui a fazer nada. É o que o Brasil faz. Por exemplo, posso dar um exemplo: o Brasil, a partir do momento, no caso das autorizações de residência para trabalho, a partir do momento em que cessa o contrato de trabalho, cessa também a base que justificou a concessão daquela autorização de trabalho. A autorização de trabalho é cancelada e a pessoa tem 30 dias para abandonar o Brasil. E nós não fazemos o mesmo. Porquê? Aliás, a reciprocidade, que é um princípio básico das relações internacionais e da legislação, das legislações migratórias, não existe hoje em dia em Portugal, não se encontra a ser aplicada. Nós abrimos a porta a todos, escancaramos a porta a todos, a criminosos, a pessoas que vêm para cá apenas para ter um filho, para o filho ter nacionalidade portuguesa, para ter um passaporte que lhes dá a possibilidade de ter mobilidade dentro do espaço Schengen, para pessoas que vêm para cá apenas usufruir da nossa segurança social, do nosso Estado Social. Isso tem que acabar, e nesse ponto nós divergimos. Nós consideramos que todos os imigrantes que não se encontrem a trabalhar têm que abandonar o país. E em que é que convergem? Convergimos na ideia de moralização da governação, de vincar a ética governativa, de deixar de subsidiar o ócio. Com isso concordamos. O ócio tem de deixar de ser subsidiado. Nós defendemos simplesmente o fim do rendimento social de inserção. Defendemos também o fim do subsídio de desemprego para imigrantes. Defendemos o não benefício do Sistema Nacional de Saúde também para imigrantes, e, portanto, defendemos que os recursos do Estado devem ser para quem cá vive, que isto é a nossa casa. Portugal é a casa dos portugueses e deve ser para a nossa família, que é a família portuguesa. Quer dizer, no fim das contas, um cidadão eleitor que esteja minimamente atento percebe que a bandeira fundamental deste vosso partido são as políticas de imigração. Para além disso, o que é que significaria a possibilidade de haver uma representação parlamentar do Erasmus em Portugal? Nós temos também um programa político. É óbvio que a questão migratória é uma questão existencial na nossa perspectiva. Portugal está a desaparecer e nós temos a ser escorraçados no nosso país, mas nós temos também um programa económico. Nós defendemos que temos que revitalizar e redesenvolver o nosso setor industrial, e para fazê-lo é fundamental abandonarmos um programa que é um programa de empobrecimento dos países, e isso vê-se hoje em dia na Europa, que é o programa da transição energética. A transição energética é um programa político de empobrecimento das sociedades europeias, e nós temos que o abandonar, porque nós temos que ter energia barata, acessível, para que possamos ter uma indústria competitiva e robusta que permita criar riqueza. Nós não temos recursos naturais, não temos recursos minerais e outros
que nos permita vender petróleo e sermos ricos apenas com isso. Nós precisamos de criar riqueza e isso vem da indústria e, portanto, temos que abandonar o programa da transição energética. E nessa indústria competitiva também faz falta a mão de obra que muitas vezes é garantida pela imigração. Não considero que faça falta. Nós estamos num país, é um Estado-nação há 800 anos. Todos estes prédios foram construídos por portugueses e assim poderá continuar a ser. Agora, os portugueses têm direito a viver em Portugal confortavelmente, em termos financeiros. Nós não podemos estar a empurrar a nossa família para fora da nossa casa e aceitar pela outra porta a entrada de estranhos só porque vão fazer as coisas um bocadinho mais baratas. Isso é um modelo que está esgotado e que está a levar à destruição da nossa sociedade. Os portugueses são capazes de construir o seu país, são capazes de prover a todas as necessidades do seu país. Nós temos as valências necessárias para que possamos ter um grande país, uma grande nação desenvolvida e próspera. Não apenas para uma minoria, uma elite parasitária que nos tem roubado há 50 anos, mas próspera para todos os portugueses, para todas as famílias portuguesas, para todas as crianças, para todos os jovens, para todos os homens, para todas as mulheres portugueses. E é isso que nós queremos. Obrigada. Muito obrigado. Bom trabalho. Muito obrigado.